Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso que, sabemos bem, não é apenas uma aula de ensino religioso, é a aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Um abraço carinhoso a vocês, queridos alunos, a vocês, queridas alunas que me acompanham, prestigiam essa aula que é modelo para as aulas de ensino religioso no Brasil inteiro. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é... Porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Querido aluno, querida aluna, concepção de vida e morte no Oriente, no mundo oriental, especificamente no budismo. Qual é a ideia de vida após a morte que encontramos nessa religião oriental de alcance universal? O budismo, assim como, por exemplo, o cristianismo, é uma religião universal, presente em praticamente todos os continentes e com comunidades também em vários, muitos, na maioria dos países do mundo. Então, o nosso objetivo é esse. É simples e não é simples, porque nós queremos conhecer a concepção de vida e morte de uma religião oriental, universal e bastante antiga. Para começar a nossa aula, posso adiantar que a ideia de vida após a morte no budismo é a reencarnação. A pessoa volta a viver noutro corpo, noutra existência, sem a necessidade do evento do juízo final, está bem? Nossa aula terá 4 partes: origens do budismo, doutrina sobre a morte, revisão e atividades. Preparados? Preparadas? Então, vem comigo. Esse slide traz uma das as últimas palavras, praticamente, de Siddhartha Gautama, do Buda, o fundador do budismo. Meus discípulos, é chegado o meu derradeiro momento, o meu momento final, o momento de encontro com a morte. Aqui nós temos uma ilustração sobre esse episódio. Mas não vos esqueçais, olha, não esqueçais do quê? Olha a concepção de morte ensinada por Buda. A morte, a morte é apenas o desaparecimento do corpo físico. A ideia de reencarnação traz essa ideia. O corpo é descartável, a alma é imortal. Este corpo físico nasce de paz e se mantém com alimentos. Por isso, a doença e a morte lhe são inevitáveis. Depois da minha morte, o Dharma será o vosso mestre. Observai o Dharma e sereis fiéis até o fim. Ou seja, o Dharma é o ensinamento. Nestes anos de vida, nada escondi em meu ensinamento.
Nele não há segredos, nenhum significado oculto. Tudo vos foi aberta e claramente ensinado. Meus caros discípulos, é chegado o fim. Logo estarei entrando no Nirvana. Daqui a pouco saberemos o que é o Nirvana. Esta é minha última instrução, Buda, o fundador do budismo. Então, para Buda, a morte nada mais é do que o desaparecimento do corpo físico. Porém, a vida continua no além-morte, no além-vida. Os ensinamentos de Buda, eles estão presentes na literatura sagrada do budismo, estão presentes, podem ser encontrados. O livro sagrado do budismo chama-se Tripitaka, 3/6, que é uma coleção de textos do budismo, a maior parte ensinamentos de Buda. Cada texto possui uma espécie de ensinamento. A Vinaya Pitaka relata a maneira como Buda responde à seguinte questão: como manter a harmonia comunitária em uma ampla e diversa comunidade espiritual? Ou seja, a Vinaya Pitaka vai abordar a questão da comunidade budista num mosteiro budista. Como devem ser as relações entre os monges. O segundo sexto, ou segundo livro, é a Sutta Pitaka. Contém discursos de Buda que foram proferidos aos seus discípulos, discursos sobre diversos assuntos. São mais de 11.500 discursos que estão reunidos na Sutta Pitaka. E temos também a Abhidharma Pitaka, que são comentários, reflexões sobre a Sutta Pitaka. Aqui nós temos nesse desenho mais ou menos uma ideia, certo? Olha, cada cesto contém uma série de ensinamentos sobre o budismo. Na Tripitaka nós encontramos a ideia de vida e morte no budismo. Porém, antes de adentrarmos nesse assunto, daqui a pouco, doutrina sobre a morte, vamos conhecer um pouco sobre a vida do fundador do budismo, de Buda, que, em minha opinião, é a vida de um fundador, a história de um fundador de religião mais interessante que todos deveriam conhecer. É uma história mais interessante até mesmo que a história do fundador da religião que eu professo, que é o cristianismo. A história de Jesus Cristo, ela não se equipara em termos de enredo à história de Buda, em termos de enredo, tá bem? Olha só, um jovem príncipe indiano chamado Siddhartha Gautama, certo dia, contra a vontade do seu pai, ele resolveu sair do palácio e fazer um passeio. E durante esse passeio, ele teve 4 visões. Inicialmente, ele viu uma pessoa velha, arqueada, de pele enrugada. Ele nunca havia visto uma pessoa velha. Então ele perguntou para o seu ajudante o que era aquilo. E ele respondeu: Siddhartha Gautama, é uma pessoa velha. Mas o que é a velhice? Aí o seu ajudante respondeu: a velhice é a última etapa da vida. Antes de morrer, todos envelhecem. Ao continuar o seu passeio, Siddhartha Gautama, ele teve uma segunda visão aqui, que era a visão de uma pessoa doente que sofria dores terríveis. Siddhartha nunca havia visto uma pessoa doente. Mais uma vez, ele perguntou para o seu ajudante: o que é isso que eu estou vendo? Seu ajudante disse: Siddhartha, é uma pessoa doente. Mas o que é a doença? Perguntou Siddhartha. O ajudante respondeu: a doença é algo
que tira as nossas forças e nos encaminha muito mais rápido para a morte. Siddhartha perguntou: um instante, eu vou ficar doente? Siddhartha, todos adoecem. Meu pai fica doente? Também. Minha esposa? Sim. Meu filho? Também. E aquela primeira cena que eu vi de uma pessoa velha, eu também vou ficar velho? Sim, Siddhartha. Todos vão envelhecer. Meu pai também? Sim. Seu pai, sua esposa, seus filhos. Siddhartha começou a perceber que havia uma realidade que ele não conhecia. Mas ele continuou o seu passeio e teve a terceira visão. Ele viu um morto. Alguns dizem que era um morto carregado por amigos, outros que era um cadáver em decomposição. Siddhartha nunca havia visto uma pessoa morta. Então, ele perguntou para o seu ajudante: o que é isso que eu estou vendo? Seu ajudante respondeu: é uma pessoa morta. Mas o que é a morte? A morte é o fim da vida. Mas eu vou morrer um dia? Sim, Siddhartha, você vai morrer um dia. E meu pai? Também, o rei vai morrer um dia. Minha esposa, meus filhos? Sim, Siddhartha, a morte é inevitável. Ela chega para todos. Siddhartha ficou profundamente abalado e comovido com essas três primeiras cenas. Ele ficou chocado. Ele percebeu que tudo que nasce também envelhece e morre. E ele percebeu que a vida humana é sofrimento do começo ao fim. A pessoa nasce no sofrimento, vive no sofrimento, quando adoece, sofre, e quando morre, ela também sofre nesse processo de morte. Mas este passeio de Siddhartha ainda teria uma quarta visão. A visão de um monge que, apesar da pobreza, ele tinha uma postura bonita que expressava uma serenidade profunda. Siddhartha, então, disse para si mesmo: eu quero ser como esse monge. E eu quero ter contato com Deus. Eu quero buscar uma resposta para o sofrimento humano. Eu quero saber se esse sofrimento nosso, do começo ao fim da vida, se ele tem um fim. Então Siddhartha Gautama voltou ao palácio somente para dizer que estava abandonando a sua vida de luxo e riquezas e iniciando uma jornada espiritual que culminou numa experiência religiosa chamada Nirvana, após a qual ficou conhecida como Buda, o Iluminado. O que vem a ser o Nirvana, descobriremos no decorrer da aula. Agora vamos adentrar, enfim, na doutrina sobre a morte do budismo, ou seja, a reencarnação na visão budista, porque o budismo possui uma visão própria sobre a reencarnação. Pois bem, no budismo nós encontramos o conceito de samsara. O que é samsara? Olha, samsara é a roda, o ciclo da vida. Para o budismo, todos nós passamos por um ciclo que se resume em nascimento, velhice, adoecimento e morte, no qual todos os seres do universo participam. Todo ser humano, eu, você, as outras pessoas, a vida delas é resumida nesse ciclo: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Só há uma forma de escapar desse ciclo, que é por meio da iluminação, que é por meio do Nirvana. O Nirvana, ele interrompe esse ciclo. Aqui nós temos, mais uma vez, a samsara, a roda da vida. Nós temos os reinos superiores e os reinos inferiores.
que conheceremos daqui a pouco. Aqui no centro nós temos os 3 venenos do budismo, que também conheceremos daqui a pouco. E nós temos, olha só, o ciclo da vida. Daqui a pouco vamos conhecer cada um dos elementos da samsara. Turma, para compreendermos a ideia de reencarnação no budismo, precisamos assimilar alguns aspectos de sua doutrina. Na realidade, não são 3, são 4 aspectos da sua doutrina, que são karma e nirvana, as verdades sobre o sofrimento humano, venenos do budismo e o nobre caminho dos 8 ensinamentos. Primeiramente, karma. Na aula passada, nós aprendemos o que é o karma. São as ações das pessoas que terão consequências após a morte. Se você teve ações positivas em sua vida, você vai reencarnar numa nova existência positiva. Se você teve ações negativas na sua vida, a sua próxima existência será negativa. Esse conceito de karma nós aprendemos na aula passada. São, assim, atos praticados por cada pessoa que vão determinar a vida que ela terá ou será quando reencarnar. Mas há um problema. Qual é o problema? Porque a vida ela pode se tornar um ciclo ou uma sucessão de ciclos interminável. De acordo com o meu karma, eu posso reencarnar numa próxima existência, minha próxima existência produzir mais karma, que me obrigará a ter uma nova existência. Então o ser humano ele pode ficar preso nesse ciclo eternamente. Morrer, reencarnar. Morrer, reencarnar. Recordam que na aula anterior nós aprendemos que a ideia de salvação no Oriente é não precisar mais renascer? Não precisar mais reencarnar? O oriental, ele quer quebrar esse ciclo. Ele quer que a sua vida seja a última existência e que depois dessa vida ele retorne para a sua alma, né? Para a alma universal ou, digamos assim, Deus. O budista, ele chama o rompimento da lei do karma de nirvana. O nirvana é um estado que a pessoa alcança em que todo o karma já foi esgotado e a lei do renascimento rompida. Ou seja, por meio do nirvana, a pessoa, ao alcançar o nirvana, ela não precisa mais renascer. Ela rompeu a lei do karma e a lei do renascimento. Uma condição para alcançar o nirvana é o budista encontrar a iluminação, a compreensão. A iluminação significa compreensão sobre a realidade humana, exatamente como Buda debaixo de uma fogueira, de uma figueira, de uma árvore. Porém, se você não conseguir encontrar a iluminação em vida, mas você tiver alguns critérios para alcançar o nirvana após a morte, alguns critérios que você conseguiu realizar, você encontrará o nirvana após a morte, tá bom? Um estilo de vida positivo leva a renascimentos positivos que vão possibilitar que você encontre o nirvana após a morte. Guarde essa expressão, nirvana após a morte, e compare com as palavras de Buda no início da nossa aula. Olha só. Eu estarei entrando no nirvana, certo? Que é a iluminação. Continuando, olha só. Nós temos alguns problemas durante o caminho que nos impedem de alcançar o nirvana, que nos impedem de quebrar a lei do karma e a lei do renascimento. Um desses problemas é o desejo. O ser humano é um ser que deseja. E o desejo, ele acorrenta o ser humano nessa realidade humana. Outro problema são, olha só, os
3 venenos do budismo que foram identificados nas verdades sobre o sofrimento. Inicialmente, vamos falar sobre essas verdades sobre o sofrimento. Buda, ele descobriu que o ser humano, a vida humana, é uma vida de sofrimento. E ele aprendeu o que vem a ser as verdades sobre o sofrimento humano. São 4 verdades. A primeira verdade é muito simples. A condição do ser humano é de sofrimento. Toda a vida humana é uma vida sofrida. No nascimento, no envelhecimento, no adoecimento e na morte. Toda a vida humana é uma vida de sofrimento. A segunda nobre verdade indica a causa do sofrimento, que são os 3 venenos. Além do desejo, o desejo causa sofrimento no ser humano. Basta você pensar da seguinte forma: quando você deseja muito uma coisa e não consegue, você sofre ou não? Claro que você sofre pensando no seu objeto de desejo. Buda falou que nós temos algo ainda pior, que ele chamou de venenos. Esses venenos, eles estão representados pelo centro da samsara, da roda da vida, certo? Olha só, perdão, tá bom? Os venenos são a cobiça ou ganância, a raiva, o ódio e a ignorância e a ilusão. Cada veneno está representado por um desses animais. Consumido pelo desejo, olha só, o ser humano consumido pelo desejo ardente. Enraivecido pelo ódio, o primeiro veneno. Cego pela ilusão, pela ignorância, o segundo veneno. Esmagado e desesperado, o ser humano contempla, olha só, ele contempla a sua própria queda, a queda dos outros e ambos em conjunto. Olha só que interessante, não é? O desejo, a cobiça, a ganância, a raiva e a ignorância causam no ser humano a sua queda, ou seja, ele acaba produzindo mais e mais karma que vão prendê-lo nesse ciclo. Continuando. A terceira nobre verdade é uma boa notícia, digamos assim, uma boa nova de Buda. Que todo esse sofrimento causado pelos 3 venenos do budismo, a raiva, a cobiça e a ignorância, todo esse sofrimento, ele tem uma cura. E a cura é o Nirvana, que estudamos agora todo. O estado em que o karma foi esgotado e a lei do renascimento foi rompida. E a quarta nobre verdade também é uma boa notícia, é uma boa nova, que há um caminho para você alcançar o Nirvana e o fim do sofrimento, que é o nobre caminho dos 8 ensinamentos, que é representado por essa roda aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No centro está Deus, a iluminação, o Nirvana. Você praticando esses ensinamentos, você está encaminhado para o Nirvana. Quais ensinamentos são esses? Vem comigo, são exatamente esses 8 ensinamentos. Olha só. O entendimento correto, o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida, o trabalho correto, o esforço correto, atenção plena correta ou concentração correta. Ou, com outras palavras, olha só, perfeita compreensão, perfeita aspiração, perfeita fala, perfeita conduta, perfeito meio de subsistência, perfeito esforço, perfeita atenção, perfeita contemplação. Então, querido aluno, querida aluna, desses 8 ensinamentos, nós temos 3 que são muito importantes, certo? Que é o ensinamento 3, o ensinamento 4 e o ensinamento 5, porque eles abordam a questão ética do ser humano. Linguagem correta, ou seja,
a fala correta. Significa que você deve falar apenas coisas positivas. Toda vez que você mente, toda vez que você fala mal das outras pessoas, toda vez que você fala de um modo exagerado, que você grita com alguém, que você demonstra raiva pela fala, que você espalha fofocas, você cria um karma negativo que lhe impeçará, que vai lhe impedir, perdão, de alcançar o nirvana. O ensinamento 4 diz: a ação correta. A ação correta é uma consequência da linguagem correta. Mas no budismo, a ação correta, ela está traduzida em preceitos, que são algumas ações que todo budista deve praticar no dia a dia ou evitar para que não gere karma negativo. Quais são essas ações? São 5, vou citar algumas. Por exemplo, não consumir álcool, não beber álcool, não matar, não mentir, não roubar, não praticar sexo ilícito. Acabei citando as 5, certo? Não mentir, não roubar, não praticar sexo ilícito, não beber álcool, certo? E não tomar nenhuma droga, algo que possa lhe levar a uma vida errada. Bom, turma, essa ação correta, ela é importante por quê? Porque o ensinamento 5 é o trabalho correto. O budista, ele deve, por obrigação religiosa, encontrar um trabalho que não contradiga a sua, digamos assim, a sua fé. É algo que o cristianismo não resolveu. Nós temos cristãos que seguem os 10 mandamentos, um deles, não matar, cuja profissão consiste em matar as demais pessoas. O que é uma contradição, porque o próprio fundador do cristianismo era um pacifista. O que os cristãos fazem? Eles distorcem palavras da Bíblia para justificar o porte de arma, para justificar matar outra pessoa. Eles distorcem os ensinamentos do seu fundador, mas estão claramente em contradição. Não matarás significa não matar. O seu fundador, Jesus de Nazaré, chegou a dizer: quem vive pela violência, morre pela violência. Ao falar para Pedro guardar uma espada que ele utilizava, certo? Um dos apóstolos andava armado. Aliás, alguns apóstolos andavam armados porque, além de seguir Jesus Cristo, eles seguiam movimentos nacionalistas e guerrilheiros da Judéia, como, por exemplo, os zelotas, que eram guerrilheiros, que lutavam contra o Império Romano. E estavam em contradição com os ensinamentos do seu mestre, de tal modo que Jesus disse: olha, guarda a espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem vive pela violência, morre pela violência. Então, o budismo, ele se preocupa com essa contradição. E o budismo afirma, tenha um trabalho digno com a sua fé budista. O teu trabalho não pode te levar a roubar. O teu trabalho não pode ser um trabalho no qual você ganha vida mentindo. Ou você ganha vida roubando, ou você ganha vida consumindo álcool e outras drogas, ou você ganha vida praticando sexo ilícito. O teu trabalho não pode contradizer a sua fé. Professor, então um budista não pode ser um policial militar? Sim, ele pode ser um policial militar. O budismo prega o bom senso. Porém, ele orienta ao militar budista. Converse com seu comandante e peça para realizar funções administrativas, para que você não chegue a ir à praça, como eles dizem, a situações em que haja conflitos, tenha que sacar uma arma e matar alguém. O budismo não é uma religião radical. Ele reconhece
que a pessoa, né, precisa ponderar cada situação. Se o teu trabalho é ser policial militar, com esse trabalho você sustenta a sua família, certo? Ajuda outros parentes. Você não deve largar esse trabalho e deixar a sua família passando fome. Você tem que arrumar uma forma de viver o seu trabalho sem que lhe contradiga. Esse é o grande problema dos cristãos. Os cristãos não tentam, certo? Eles não tentam essa adaptação, digamos assim. Eles simplesmente distorcem as palavras do seu fundador e da escritura sagrada da sua religião. Continuando, olha só, aqui temos um discurso sobre Buda a respeito do caminho óctuplo. De todos os caminhos, o caminho óctuplo é o melhor. De todas as verdades, as 4 nobres verdades é o melhor caminho. De todos os estados, o desapego é o melhor. O desapego é o contrário do desejo. Em vez de você ser uma pessoa que deseja bastante, cobiça, seja uma pessoa desapegada. De toda a humanidade, aquele que vê é o melhor, aquele que deixou a ilusão, a ignorância para trás. Esse é o único caminho, não há outro, para a purificação da visão. Siga esse caminho, olha só, siga esse caminho, o caminho óctuplo que nós aprendemos aqui nesse slide. Assim, você vai desorientar Mara. Mara é o demônio, digamos assim. É o demônio no budismo. O Mara representa, certo, a ilusão. Quando Buda ele estava num processo de busca da nirvana, o demônio Mara tentou de essas formas fazê-lo desistir desse seu objetivo. Seguindo esse caminho, será o fim do demônio. Tendo compreendido como remover a flecha, lhes ensinarei o caminho. Olha só que interessante, né? Tendo compreendido como remover a flecha. É uma metáfora interessante, porque a flecha no corpo humano, a flecha, ela causa dor. E retirar a flecha também é um gesto que causa dor. Então, você tem que saber a técnica melhor para retirar a flecha do corpo humano. Então, quando você compreender como remover a flecha da melhor forma, você vai entender o caminho. Olha só que interessante. Agora vamos adentrar no processo de morte do budismo. Temos alguns slides, olha, super interessantes sobre esse processo de morte. Temos 20 minutos, tempo suficiente para compreendermos. Bom, você morreu. Você morreu aqui e você morreu como budista. O que acontece assim que você morre? Vamos agora entender um pouco como é esse processo na visão do budismo. Assim que você morre, a sua mente se desprende, larga o corpo físico. Então esse corpo aí não serve para mais nada. Esse corpo aqui é imprestável. O período que há entre uma vida, uma existência e outra existência nova, esse período aqui de espera, digamos assim, ele tem um nome no budismo. Esse nome é bardo. O que é o bardo? É um estado de existência intermediário entre a vida antiga e a vida nova, né? Entre a morte e o renascimento. Esse é o bardo. É o estado de... É como se você estivesse numa sala de espera aguardando para reencarnar. Bom, agora tem nessa frase aqui, nós vamos compreender por essa frase o que Buda disse logo no início da nossa aula. Olha só. Essa etapa de bardo, ela é muito importante porque, veja bem, você está na sala de espera aguardando uma próxima reencarnação. Porém, no bardo você pode ser comunicado que não precisa mais reencarnar.
Os grandes mestres, como por exemplo o Dalai Lama, e praticantes mais fiéis, justamente nesse momento de transição, eles alcançam a iluminação, alcançam o nirvana. Eles quebram essa sequência, morte, vida, morte, vida, morte, vida, não precisam mais renascer. Conforme o que havia dito Buda, olha só, no início da aula, é chegado o meu fim, assim que eu morrer, eu vou entrar no nirvana. Ou seja, Buda, ele, pela sua iluminação, ele já tinha consciência de que não retornaria mais, porque ele entrou no nirvana, está bem? Vamos lá, continuando. Ou seja, nesse momento, esses grandes praticantes do budismo, eles vão reconhecer a natureza verdadeira da mente e vão se iluminar. Aí você me faz a pergunta, mas professor, eu tenho uma dúvida. Bom, o Dalai Lama vai alcançar a iluminação. Grandes praticantes do budismo, que foram fiéis ao nobre caminho óctuplo, eles vão alcançar a iluminação. E se a pessoa, não tiver ainda as condições necessárias para alcançar o nirvana, o que acontece? Bom, o que vai acontecer com ela está descrito na roda da vida, no samsara. Ela vai reencarnar. Ou ela reencarna nos reinos inferiores, ou ela reencarna nos reinos superiores. Lembrando que o reino humano, o reino dos seres humanos, é um reino superior. Então, olha só, vem comigo, nós vamos conhecer agora esses reinos, está bem? Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui nós temos mais uma vez a sequência, ó. A sequência da vida. A sequência da vida, ó. A pessoa, né? Tudo é um processo, tudo é um ciclo. O cristianismo fala que, depois que você morre, você ressuscita no juízo final. O budismo ele fala em ciclos. Ou seja, o mundo, o planeta Terra, é dividido praticamente em dois planetas, cada um pensando diferente sobre determinados assuntos, tá bom? Bom, renascimento. Como será esse renascimento? Nem todos aqueles que morrem têm a capacidade de alcançar a iluminação, o nirvana, no momento da morte. Principalmente se você tiver ainda muito karma. Se você tiver muito karma, será impossível você alcançar o nirvana. E se você estiver envenenado, mesmo que tenha pouco karma, mas você estiver envenenado por algum dos venenos do budismo, nenhuma chance de você alcançar o nirvana, tá? Após a morte, para essas pessoas que ainda têm karma e estão envenenadas, após a morte, o processo de transição resultará num novo nascimento. Quem vai decidir como será esse novo nascimento? Claro, é o karma. Os ensinamentos budistas dizem que o karma individual de cada pessoa determina como será o seu renascimento. Nós já sabemos o que é karma, vou só aqui reforçar por meio desse conceito aqui. Tudo o que é acumulado e criado com ações, palavras e pensamentos, tanto negativas como positivas. Mais ou menos assim, utilize a ideia de uma conta bancária, não é? O karma é uma conta bancária, você vai depositando dinheiro na conta, depositando, certo? E aí ele vai acumulando. O karma ele se acumula e ele vai determinando como será a sua próxima existência, tá bem? Temos agora a noção de reinos inferiores e reinos superiores. Vamos lá. Quem vai para os reinos inferiores? Para os 3 reinos inferiores. Olha só, gente.
Se você cometeu muitos karmas, atos negativos, se você tem muito karma acumulado, não se iluda. Você vai ser encaminhado para os reinos inferiores. Por exemplo, você vai ser encaminhado para o reino dos infernos. Se na vida interior a pessoa cometeu atos negativos, movido pelo veneno da raiva, ele vai ser encaminhado para o reino dos infernos, não é? Olha só. Aqui é o que espera você. Desculpa, a imagem não está muito boa, que é uma ampliação do Sansara. Mas é só imaginar pela figura que o inferno se assemelha bastante com o inferno cristão. Está bem? Opa! Se você, na vida anterior, você cometeu karmas negativos, movido, incentivado pelo veneno da ganância, você vai para o reino dos espíritos, dos fantasmas famintos. Olha só, se você cometeu karma por meio da raiva, reino dos infernos. Por meio da ganância, reino dos espíritos famintos. E se você cometeu muitos atos negativos, movido pelo veneno da ignorância ou ilusão, você vai parar no reino animal, tá bom? Então, cada um desses reinos, certo? Você vai ser destinado de acordo com o veneno que você mais bebeu. Olha só, mais uma vez. Se você bebeu bastante veneno da raiva, você vai para o inferno. Se você, olha só, bebeu bastante o veneno da ganância, você reencarna, é endereçado ao reino dos espíritos, dos fantasmas famintos. Se você bebeu muito, e tem muita gente no século XXI que bebe esse veneno da ignorância, você vai ser endereçado ao reino animal, você é um animal irracional. O cristianismo, ele possui essa ideia de veneno como algo que, certo, o veneno espiritual como algo que motiva a prática humana. Tem uma oração, acredito que de São Bento, que fala, não é? Toma tu mesmo o teu próprio veneno, uma mensagem que é endereçada ao diabo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, certo? Nunca me aconselhe coisas vãs, porque é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Então, o veneno também no imaginário cristão, toda vez que nós pecamos, é um veneno espiritual que nós estamos ingerindo. Bom, esse reino inferior é para quem cometeu muito karma, está bem? São pessoas assim que não podem, sob hipótese nenhuma, reencarnar no planeta Terra, no reino dos humanos. Eles já estão assim dedicados a esses reinos inferiores, tá bom? Aqui na Roda da Vida você tem uma ideia desses reinos inferiores. Depois em casa você pode ampliar e ver. Olha só aqui os 3 venenos no centro. Os venenos do budismo, a cobiça, a ganância, perdão, a raiva, a ganância e a ignorância são fundamentais para que você seja endereçado a um reino. Mas há pessoas que cometeram mais atos positivos que negativos. Então, essas pessoas, elas podem renascer nos reinos superiores, que são 3: o reino dos seres humanos, o reino dos semideuses e o reino dos deuses, está bem? Desses 3 reinos, o melhor para você reencarnar é o reino dos seres humanos. Por quê? Porque o ser humano, ele possui uma capacidade de compreender as nobres verdades do sofrimento e de alcançar o nirvana. Vou explicar agora. Olha só. Quem vai para o reino humano são aqueles que praticaram bastante karma positivo, porém ainda praticam algumas ações negativas movidas pelo desejo, pela ganância. Então são pessoas que praticaram muito ato positivo, mas que ainda nelas reina o desejo. Eles vão ser reencarnados no reino humano, que são, né, essa nossa realidade humana. Tá bem? Deixa eu ver se tem alguma foto do reino humano. Tá aqui, ó. Eles retornam para o reino dos seres humanos. Se a pessoa
ainda bebeu muito o veneno do desejo. Continuando, olha só. De todos os renascimentos, o melhor renascimento é o renascimento aqui nesse reino, no reino humano. Porque há mais probabilidade no reino humano de nós alcançarmos o nirvana, até porque Buda, ele deu os ensinamentos dele no reino humano. E os seres humanos, na medida certa, eles têm condições de criarem mérito, praticarem ações positivas e condições de conhecer o sofrimento humano causado pelos venenos do budismo, a ganância, o ódio e a ignorância. Quer dizer, ou seja, o ser humano, ele possui a capacidade de compreender as verdades sobre o sofrimento humano, sobre o nobre caminho óctuplo, e ele tem capacidade de criar karma. Mas há outros dois reinos aos quais você pode ser enviado. O reino dos semideuses. Quem foi enviado ao reino dos semideuses, eles se tornam seres humanos em forma de Deus, mas eles ainda não são seres celestiais. Por que a pessoa é enviada ao reino dos semideuses? Primeiro a gente vai ver aqui, ó. Aqui é o reino dos semideuses. Quase deuses. Você pode ser direcionado a esse reino. Turma, apesar de terem criado muito karma positivo, por possuírem o seu ego firmemente enraizado, certo? E cometerem atos negativos movidos pelo veneno da inveja, essas pessoas, elas vão reencarnar no reino dos semideuses. São pessoas que praticaram muitos atos positivos, mas que ainda tinham em si aquele veneno da inveja, ainda bebiam o veneno da inveja. Eram pessoas invejosas. No reino dos semideuses é mais difícil você alcançar o nirvana. As pessoas também podem ser endereçadas ao reino dos deuses. Alguns seres humanos renascerão no reino dos deuses, se, apesar de possuírem muito karma positivo, forem manchados pelo veneno do orgulho. Pessoas orgulhosas. É só você ter uma ideia, por exemplo, dos deuses da cultura grega, deuses da cultura romana, deuses da cultura bárbara, Thor, Odin, Hércules, Zeus, Atena. Os deuses, a compreensão de deuses naquela época envolvia que os deuses eram seres orgulhosos que se consideravam superiores aos seres humanos. O orgulho, gente, é uma ilusão do poder. Apesar do grande poder, eles ainda estão lutando contra a sua falta de humildade. Os deuses, eles não são humildes, está bem? Olha só, para quem vai aqui é o reino dos deuses. Então, desejo ou ganância, você vai para o reino dos seres humanos. A inveja, você é endereçado para o reino dos semideuses. E o orgulho, para o reino dos deuses. Então você pode me perguntar, professor, há um problema com esse seu ensinamento e com o budismo. Qual o problema, meu filho? Não, professor, porque você disse certa vez que o budismo não possui ideia de Deus, que Deus fica numa penumbra. E agora você me fala em reinos. Reino de Deus, reino de semideuses. É uma contradição. Não. Precisamos compreender uma religião a partir do ponto de vista dos seus praticantes. Também, além do nosso ponto de vista externo, separado, olhando de fora, também compreender a partir do ponto de vista dos seus praticantes. Apesar de não possuir uma ideia de Deus explícita, porque o budismo é um caminho que o ser humano pode percorrer sem precisar da ajuda de Deus, é diferente do cristianismo. O cristianismo, para você ser uma pessoa boa, você tem que pedir a ajuda de Deus. No budismo, você não precisa. Então, o budismo não cita Deus porque não precisa. O ser humano, se ele praticar a perfeita fala, a perfeita conduta, o perfeito trabalho, ele vai alcançar a iluminação. E também, para muitos teólogos do budismo, esses 6 reinos,
o reino inferior do inferno, dos fantasmas e animal, e os reinos superiores dos seres humanos, semideuses e deuses, para muitos teólogos budistas, certo? São metáforas, formas de explicar como é a vida após a morte, mas que não devem ser tomadas ao pé da letra, para você entender, não é? Que há pessoas que vão reencarnar no planeta Terra, por exemplo, que vão ser pessoas invejosas. E você encontra muitas pessoas invejosas perto de você. Ela está no reino dos semideuses. Ela pode ser até uma pessoa boa, mas é uma pessoa invejosa. A gente fala isso, né? Fulano é até bom, mas é invejoso. Ou no reino dos deuses, o orgulho. Quantas pessoas orgulhosas, cheias de si, nós convivemos no dia a dia. São até pessoas boas, mas é muito convencida, digamos assim. A gente fala bastante sobre isso, tá bom? A ideia de salvação nós já sabemos, certo? Desde a aula passada, tá bom? O que fazer para se salvar, para salvar-se numa religião que prega a reencarnação? Ser libertado desse ciclo vicioso dos renascimentos. Parar de renascer. Alcançar o nirvana. O karma é algo negativo que nós devemos escapar. A lei do karma é algo negativo. A alma fica presa num ciclo eterno de renascimentos. Então, somente quando o homem alcança o nirvana, a iluminação, é que ele pode passar, né, sobre o rio da ignorância, alcançar a outra margem e se unir à alma universal. Então, querido aluno, então, querida aluna, que interessante, hein, essa doutrina sobre a morte no budismo. Muita informação nova, muita informação interessante. Como é gostoso, como é delicioso nós conhecermos a doutrina, certo? De outras tradições religiosas. Agora você pode, por exemplo, se tiver um amigo budista, compreender a fé dessa pessoa, compreender como ela vê o mundo, como ela vê a vida, como vê a morte, e aprender, acima de tudo, que nós podemos coexistir pacificamente. Eu não canso de repetir, eu sou, por exemplo, eu sou um cristão evangélico, pentecostal, a minha igreja do Evangelho é quadrangular, mas eu me dou muito bem com pessoas de todas as tradições religiosas. Nós estamos no mesmo caminho em busca da verdade. Somos todos honestos na busca por essa verdade, tá bom? Qual é a resposta para a morte no budismo? Uma pergunta muito fácil, não é? Já desde o início da aula eu falei que a resposta para a morte no budismo é a reencarnação. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com que coisa bela, pode comemorar. Seguindo adiante, querido aluno, qual é o objetivo de todo adepto do budismo? De todo o budismo. O budista, ele tem como objetivo ressuscitar, alcançar o nirvana, alcançar o paraíso, ou ser absolvido pelo juízo, ser absolvido no juízo final, né? Ser declarado inocente, justo no juízo final. Nós já sabemos, está bem, que todo budista ele tem um sonho, que é alcançar o nirvana, a iluminação, assim como Buda alcançou. Seja em vida, seja após a morte, alcançar o nirvana. Muito bem, para você que acertou. Para você que acertou, eu só posso dar uma nota, e é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Qual será o destino do ser humano após a morte, se na vida anterior ele cometeu atos negativos,
movido pelo veneno da raiva. Vai para o reino dos deuses? Não, karma negativo, né, não leva para reino superior. Reino dos semideuses? Não, karma negativo não leva para reino superior. Reino dos humanos? Não, karma negativo não leva para reino superior. Esses 3 reinos aqui são superiores. A pessoa, ele vai com karmas negativos, ele vai para um reino inferior, que é o reino dos infernos, se for motivado pela raiva. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Querido aluno, querida aluna, vamos entrar agora em nossa revisão da nossa aula. Olha só que maravilha, aqui nós temos, certo, tudo que foi visto na aula de hoje. Vamos recordar juntos nesses 2 minutos finais de aula. Bom, hoje nós aprendemos que a ideia da morte no budismo é apoiada em 4 ensinamentos: o karma e o nirvana, a verdade sobre os sofrimentos humanos, os venenos do budismo e o nobre caminho óctuplo. Nós aprendemos que assim que a pessoa morre, ela entra num estado de existência intermediária, numa espécie de sala de espera, aguardando um próximo renascimento ou nirvana, que é o bardo. Nesse estado de bardo, algumas pessoas alcançam o nirvana, quebram o ciclo do renascimento. Porém, algumas pessoas não têm capacidade de alcançar a iluminação, o nirvana, no exato momento do bardo. Elas vão reencarnar, elas vão renascer, ou em um reino inferior, ou num reino superior. Se a pessoa cometeu muitos atos negativos, acumulou muito karma negativo, ela vai, olha só, reencarnar ou no reino dos infernos, se ela foi movida pela raiva, ou no reino dos fantasmas, se o veneno que ela ingeriu era a ganância, ou no reino dos animais, se o veneno que ela ingeriu era a ignorância. Porém, se a pessoa cometeu mais atos positivos que negativos, ela vai ser endereçada a um reino superior. Reino dos seres humanos, se ainda se mover baseado no desejo. Reino dos semideuses, se ainda beber muito veneno da inveja. E reino dos deuses, se ainda ingerir muito veneno do orgulho. E aí, na próxima aula, concepção de vida e morte no Oriente. Você sabia que, segundo o hinduísmo, você pode reencarnar num animal? Agora sim, vamos entender mais um pouco sobre essa visão do oriental sobre o budismo. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!